essa noite. Oi, Boa Mari! noite! Boa Oi, noite! querida! Tudo bom, querida? Tudo resolvido em casa aí? Tudo resolvido, graças a Deus. Deu tudo Gente, certo. essa vida de mãe, médica, empresária, blogueira, não é Ai, meu fácil. Deus. Estou tentando, né, Mari? Deixa eu aproximar aqui, que eu acho que fica Fica mais mais pertinho. fácil de ver. Tá bom Isso, assim? tá. Você tá me ouvindo Oi. bem? Tô te ouvindo bem. Que bom. Olha aí, o tanto está bombando a live hoje, Luciane. Que legal, olha, todo mundo mandando Ei, tanta coração para gente boa você. aí, gente. Deixa eu ver. Oh, um monte de paciente, amigos. Muito bom, né? É isso aí. Bom demais, né, Mari? Eu Bom acho que demais. é uma das formas de a gente se sentir vivo nesse meio tempo, sabe, Mari? Assim, Fala não. uma forma, não é? Uma forma de você encontrar as pessoas, de encontrar os pacientes. Sabe que hoje eu estava conversando com um paciente que estava falando: Ah, doutora, a senhora vai. Ó, tem gente de Sobral, tô vendo Da aí. Suíça, minha amiga Fabiola. Gente, Que tá me assistindo, top! querida. Deve ser de madrugada, a bichinha. Heriberto, meu paciente querido. Gente, muito bom ver vocês. Marcelinha, minha amiga também. Mas diga, Oh, querida. gente, saudade de vocês também. Um monte de paciente aí falando que tá com saudade. Bom Ai, dá muita demais. saudade, muita. E Mari, você já deve ter recebido várias vezes assim os pacientes mandando mensagem, pedindo dica do que come para melhorar o sono, o que não come. Eu tenho recebido várias perguntas sobre como que trata os distúrbios do sono, trata agora, espera um pouquinho. E aí eu fiquei pensando, gente, é impossível responder e explicar com calma a Sim, todos, né, sim. a todo mundo. Então vamos passando essas ideias, vamos passando essas informações, Isso porque mesmo. a gente se sente feliz, vivo, e não deixa de ser quase uma estratégia de saúde pública, né? Eu acho. E a Então gente, eu, assim, principalmente nesses tempos agora que a gente está vivendo um fato que a gente jamais imaginou, a gente vai fazer parte de uma parte da história muito importante do Mundial, é, né? é Então, a verdade. gente também não está sabendo se portar em relação a nada. Interessante, porque eu tenho procurado fazer minhas lives, Aliciane. A gente falou muito sobre intestino, que foi uma das coisas que a gente viu que deu uma alterada entre os meus pacientes. E quando eu abri a caixinha de pergunta para saber o que mais a gente poderia conversar em relação à saúde, eu tenho feito lives não só em relação à nutrição, mas também em relação à saúde em geral. Veio um monte de gente falar sobre sono. Eu lembrei de É. você e falei, é você que vai falar sobre sono. Sim, Aliciane, querida, eu sim, queria que você primeiro se apresentasse para todo mundo. Eu sei que tem vários pacientes seus, mas tem vários também que não te conhecem, que são meus pacientes. Fala um pouquinho aí da sua claro. trajetória, se apresenta um pouquinho pra gente, querida. Então, eu fiz faculdade de medicina, sempre foi meu sonho desde pequenininha, e aí fiz na Faculdade Federal do Ceará, no campus de Sobral, depois fiz otorrino lá na USP, lá em Bauru, e aí ficava Bauru, São Paulo, aquela correria toda, e aí depois vim para Brasília. Eu vim a casamento, eu sempre falo isso, né? O pessoal pergunta se eu vim a trabalho, eu falo que eu vim a casamento. E eu tive, e eu tive grandes surpresas, sabe, Mari? Eu tive felizes surpresas aqui, sabe? Fiz grandes amigos, me encontrei na cidade. Foi quando eu fui convidada pelo FAES para ser sócia do Instituto, e aí começamos essa trajetória. Paizão querido, né? Não, foi um encontro de almas maravilhoso, né? Porque vocês têm tudo a ver, é tão engraçado isso, né? A É, forma humana, eu só gosto muito do Faez, eu conheço há muito tempo, um grande amigo, enfim. Eu acho que vocês se encontraram na forma de tratar, nessa humanidade que vocês têm, né? O sim, humanismo com que vocês sim. tratam seus pacientes, isso é lindo. Isso me encantou, desde o dia que eu fui conhecer as instalações, sabe? E aí, a partir daquele dia, foi ida sem volta. Inclusive, ele vai ser um dos meus convidados. Nós vamos fazer uma live falando Vou sobre assistir. sono. Vamos falar sobre sono, zumbido, tem relação, não tem relação, perda de Olha que audição, legal. enfim.
dificilmente um colega recebe um paciente com queixa de sono e ele pergunta ativamente sobre essas queixas auditivas e zumbido, e a gente sabe que a alterações do sono ela está relacionada a vários outros impactos, inclusive esse, né? Isso que Então eu ia aí, começar te perguntando, Aliciane. sim. Quando o paciente senta no seu consultório e fala, doutora, eu não durmo bem, você começa por onde? Então, normalmente, quando o paciente chega, ele vem com uma queixa mais específica. Por exemplo, doutora, eu deito e dá 1 hora, 2 horas, 3 horas e não durmo. Ou a maioria esmagadora chega falando assim: olha, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado e eu vim aqui porque me falaram que pode ter relação com sono e a senhora cuida de sono. Ou uma parte também importante, e até uma curiosidade, Mário, dos meus pacientes têm sido muito encaminhados por outros colegas, cardiologistas, neurologistas, urologistas, por exemplo. Eu nem sinto nada, mas por que eu só veio aqui? Não, porque o meu cardiologista pediu para eu vir, porque ele pediu essa polissonografia, né, esse exame do sono, e deu várias alterações. E aí, doutor, eu nem estou entendendo. Explica aí para mim. Aí a gente vai entender, né, a polissonografia, o que está acontecendo. E então, normalmente ele vem ou com queixa de cansaço, algumas vezes com queixa de dificuldade para pegar no sono, e outras vezes encaminhado por algum colega para tentar entender o exame do sono que está alterado. E o meu médico, o meu cardiologista, o meu neurologista falou que essa dor de cabeça que eu sinto, ela pode ter relação com o meu sono inadequado. Os endócrinos, os nutricionistas, eles já têm entendido a importância do sono, têm encaminhado o paciente com... Eu vou, inclusive, também conversar com a colega, ô Mari, que é endócrino e que é sua seguidora e sua fã. Quem? Você nem conhece, Lívia Lopes. Ela é muito top. E Que ela linda! tem Quero conhecer! Quero em conhecer. Fortaleza. Ela é de Que Fortaleza. É uma colega linda! que eu super admiro. E ela fala muito sobre a dificuldade dos pacientes em perder peso em momentos de privação de sono. Sabe? Ela sempre comenta isso. Eu falei, Total. amiga, eu tô com vergonha de ir lá da minha nutricionista, de voltar em você. Porque eu não tenho vergonha na cara, não tô fazendo dieta direito. E ela fala, não, amiga, vamos levantar os artigos aí para você ver como muita dificuldade de perda de peso tem a ver com privação de sono. E de fato Com tem, certeza. né? E aí foi a fase que eu tinha tido as meninas, enfim. Então, a gente recebe paciente encaminhado e a gente vai direto na queixa. Então, quando você entendeu por que o paciente veio, entendeu aquela queixa, e aí, é aí onde entra aquela larga e longa conversa, porque a consulta de sono, ela não dá para ser tão objetivo, né? A gente tem que ser bem completo. Então, tem que ser detalhista. Que horas que você deita na cama, que horas... Aí já começa a dificuldade. A maioria dos pacientes já fala, não, às vezes 9, às vezes 8, às vezes 12, o mesmo paciente, às vezes 1. Então, já se viu que existe uma dificuldade aí na organização, no ritmo. Então, a gente começa perguntando sobre a dificuldade, a hora que o paciente deita. Tem dificuldade depois que deita para dormir? Demora muito, né? E para tudo isso, existe dados na literatura, existe dados orientando do tempo que você deita, quanto tempo você demora para dormir. Mas é claro que cada caso é um caso, né? A gente tem que individualizar. Então, pegou no sono, consegue dormir bem? Eu tenho um paciente super querido que está aqui na plateia, não vou nem falar, mas ele é um querido. A gente operou o nariz, a gente tratou a insônia de início, e aí depois ele simplesmente acordava 2 horas da manhã e não dormia mais. E ele tem um trabalho assim de muita relevância, ele precisava estar muito bem, né? Muitas vidas dependiam das decisões dele. Então a gente teve que introduzir uma medicação para manutenção de sono. Então é onde você precisa entender a dificuldade de começar o sono, a dificuldade de manter, você acorda bem antes do que você deveria, você respira bem. A gente sabe que a respiração está completamente relacionada à qualidade do sono e muitas vezes essa é uma parte super importante porque o otorrino ele sempre vê isso. E não dá para desvincular, não tem como analisar qualquer tipo de queixa de sono e desvincular ela de respiração. Se você não respira bem, dificilmente você vai conseguir manter um sono de qualidade. O seu sono muito provavelmente vai ser fragmentado.
né? Porque você dorme, acorda, ou então dorme, superficializa o sono, aprofunda o sono, superficializa o sono. Você pode não ter consciência daquilo. Mariano, é muito comum o paciente falar assim: não, doutora, eu respiro. Eu nunca tinha parado para pensar, respiro. A hora que você vai examinar, não tem passagem, tem um desvio de septo do tamanho do mundo, o ar não passa, meu Deus sabe? do céu. E a pessoa passou anos da vida. O que eu vejo de pessoas que fizeram cirurgia de desvio de septo, correção, né? É falar, meu Deus, eu não respirei minha vida inteira e não sabia. Nossa, isso é A consulta do pós-operatório, da cirurgia de nariz, a primeira consulta, ela é muito prazerosa. Porque você tira o splint, né? O plásticozinho que mantém o septo estabilizado, é uma plaquinha de silicone bem maleável, e você tira, eu tiro normalmente 5 a 7 dias depois. Uhum. Aí o paciente respira assim e fala assim: meu Deus do céu, eu nem sabia que eu não respirava, né? Nossa, eu nem então, tinha assim, ideia. Primeira coisa, a priori, claro que você faz uma super anamnese, mas a primeira coisa é, vamos ver se tem alguma coisa anatômica, né? Algum aspecto de respiração que pode estar te atrapalhando. Então você vai, na verdade, descartando as hipóteses principais que você pode causas. avaliar. Exatamente. E aí, identificando alguma coisa anatômica, a gente pede os exames. Se tiver sonolência, alguma alteração sobre que me dê uma ideia de alteração da arquitetura do sono. Como assim? O paciente... Nossa, doutora, eu durmo 12 horas. Durmo ou 10 horas. Meu sono dura 10 horas. Mas eu acordo super cansado. Provavelmente as fases do sono desse paciente, elas não são tão adequadas. Aí a gente vai precisar pedir a polissonografia, que é o exame de escolha, padrão ouro, para estudar o sono. E outro ponto importante, Mari, além do exame físico, dos exames de tomografia e polissonografia, enfim... hoje também já tem a sonoendoscopia, que é um exame que você faz, você põe uma câmerazinha no nariz do paciente, ele vai estar no centro cirúrgico, o anestesista pega a veia dele, joga um anestésico e induz o sono. No momento que o paciente começa... bem legal. A gente está desenhando esse protocolo lá no Instituto. É um exame relativamente novo. Alguns colegas aqui em Brasília já fazem, alguns colegas bons, e a gente está desenhando esse protocolo. E esse exame ele é muito legal, porque você faz para identificar qual ponto. Você vai examinar o paciente roncando, dormindo, sob efeito de sedativo, né? O anestesista está ali do seu lado, é um conjunto, o otorrino-anestesista, por isso que tem que ser no centro cirúrgico. Porque, enfim, se houver qualquer intercorrência, a gente está com toda a segurança, né? E aí a gente vai identificar, vamos supor, um paciente que ronca porque a obstrução dele está puramente no nariz. O que é que ele precisa? Cirurgia de nariz. O paciente que ronca porque ele tem uma obstrução lá no nível da garganta. Alguma cirurgia de garganta, vou falar de forma genérica, né? Então, a obstrução é lateral. A cirurgia é essa. A obstrução... O paciente ronca porque ele tem um fechamento completo, não tem uma cirurgia específica. Qual o sentido de eu indicar uma cirurgia? Ele vai para o CPAP. O paciente ronca porque ele tem obesidade. Ele vai para a doutora Mariana, né? Tem que perder peso. Então, assim, a gente tem que individualizar. Fora isso, Mari, esses exames, é importantíssimo entender as comorbidades, as doenças que o paciente tem e que muitas vezes ele não sabe que tem relação com a doença do sono que ele também tem. E que muitas vezes, né, nem a gente sabe quem vem primeiro. Primeiro ele se tornou apneico e depois ele desenvolveu uma pressão aumentada, enfim, e por aí vai, né? Então, inclusive, eu tenho visto muito nos artigos. Hoje à tarde eu dei uma estudada, né? Achei um artigo lindo, inclusive, uma revisão sobre alimentação e tal, essa questão. Deu tempo de ver, Mari. Mas é mais sobre alimentação. Consegui. Muito se fala hoje que a quantidade de horas de sono, hoje em dia, já não é mais tão valorizada quanto a qualidade. Né? Independente da quantidade de horas, é muito importante que a qualidade dessas horas seja a melhor possível, né? E essa questão da privação do sono está relacionada principalmente com doenças metabólicas, né? Que é uma coisa que eu acho que hoje a gente já está sabendo muito, já está entendendo que a privação do sono causa, por exemplo, diminuição da sensibilidade à insulina. Então, o paciente ele pode virar um diabético porque não dorme bem.
E antes Isso, a gente não tinha entendimento sobre isso, né? isso. Diabetes, síndrome metabólica em geral, todas aquelas doenças que estão associadas à obesidade e à própria obesidade. Então, a privação do sono também interferindo no peso e no emagrecimento, na dificuldade de emagrecer. E E mais uma vice-versa, vez, é né? porque eu sou defensora, assim, muito da causa de a gente não estigmatizar a obesidade, né? Hoje eu até li um outro Sim, artigo sim. fantástico falando dessa nossa quarentena e o quanto os obesos têm sido estigmatizados, né? Por serem preguiçosos e tal, enfim. Mas é para outra live esse assunto. Mas a questão de que a Mari, obesidade em si pode ter surgido e pode ter sido causada por uma privação de sono de muitos anos, e né? olha só, eu tenho recebido muitos pacientes exatamente com esse perfil que você está falando. Com obesidade, estigmatizado, lutando contra o cansaço. Agora eu te pergunto, como que esse paciente vai conseguir fazer exercício físico se ele acorda exausto? Se ele acorda inflamado? Para você ter ideia, um dos exames que eu peço na minha consulta inicial, eu tenho que pedir um check-up todo de exames séricos, até para descartar síndromes metabólicas, se o paciente já não vem com esse diagnóstico. Um dos exames é PCR, pra você ter ideia, né? Que é um Inflamação. exame que nos dá uma ideia, uma prova de função inflamatória. Ele vai me falar se no corpo daquele paciente existe algum tipo de inflamação. E muitas vezes o PCR vem lá em cima e o paciente não tem nenhum foco. Ele simplesmente não dorme bem. Agora me fala como que um paciente que não dorme bem, que acorda inflamado, vai levantar, fazer exercício físico, fazer sua dieta não, né? Você nem gosta disso, tá? Vai fazer, Se alimentar bem, vai fazer ter sua uma rotina rotina boa. alimentar, vai trabalhar bem, vai se sentir bem, Exatamente. vai ter ânimo. Então, muitos pacientes meus, eles começam o tratamento pela cirurgia e às vezes eu falo assim, ó, aproveita o embalo. Aproveita o embalo, que agora eu sempre brinco que muitos eles vão levados pela esposa. Eu falo assim, agora você arrumou mais um pra pegar no seu pé, porque agora nós vamos perder peso, né? E aí, normalmente, depois de cirurgia de garganta, eles sempre perdem um pouco de peso. Então, eu sempre aproveito essa parte aí para organizar essa parte metabólica, porque é o que você está falando, o paciente ele fica estigmatizado muitas vezes sem ter culpa. É igual você chegar pro asmático e falar assim, ô, respira. Não, respira, Exatamente. Deixa de né? ser preguiçoso, respira. Faz força, respira. Mas como que você fala para um obeso que não dorme bem que ele tem que amanhã emagrecer? É muito complicado, ele precisa de ajuda, né? Então, É assim, a gente isso. falando em fatores que influenciam num sono ruim, né? Eu acho que a gente já citou, então, fatores anatômicos, né? Que você Uhum. descarta. Alguns fatores metabólicos mesmo, que podem interferir no sono. Então, a gente sabe que o paciente obeso, por exemplo, com obesidade, ele tem um aumento na região cervical e isso pressiona quando ele deita. Aí as vias aéreas ficam bem obstruídas e ele não respira bem. E tem mais algum fator que interfere no sono? O estresse, né, doutora? Não tem jeito. A gente pode abrir um capítulo à parte daqui a pouco. Mas, de uma forma geral, o peso é importante, como você falou, um ponto importante, chave que a gente tem que falar sempre, Mari, são as medicações. É muito Isso. comum, né? É muito comum o paciente chegar e falar assim: é, você tem, eu falo, você tem alteração, você tem pressão alta? Não, doutora, eu não tenho, não. Tá, você tem diabetes? Não, tenho não. Você tem. Me fala o que. Ah, eu já, né, já conheço, já falo. Me fala o que você toma de medicação. Eu tomo esse. Mas você falou que não tinha pressão alta. Não, mas tá controlada, não tá alta, não, né? Isso. Então, é muito importante a gente entender, assim, primeiro, uma coisa que eu admiro muito em você. É você conseguir entender o paciente, se comunicar na linguagem do paciente, sabe? Você recebe doutores que estudam aquele assunto junto com você e você recebe pessoas que nunca leram sobre o assunto. Então, você entender. Muitos pacientes, eles não fazem relação com o relaxante muscular e piora da apneia do sono. E aí ele fica tomando relaxante muscular, porque sabe que dá um soninho, dá uma relaxada. Aí ele aumenta a apneia, que é aquela parada, interrupção da respiração, né? E o paciente diminui a oxigenação do cérebro, acorda cansada. Ele toma medicações para ansiedade, toma medicações para induzir o sono e acha que isso não tem relação. Então, cabe a nós ir categorizando cada medicação e relacionando com o sono ou não.
Para você ter uma ideia, eu recebi uma paciente hoje que um colega fez uma prescrição e optou por não colocar na receita o momento de tomar o remédio e não existe um rigor. E essa paciente é pilhada, sabe? Aquela animada que brinca, que conversa, tá, tá, tá. E eu falei, mas durante esse tratamento você piorou? Nossa, doutora, eu não dormia não. Então, o que aconteceu? Ela usou a medicação que comumente não dá insônia, mas lá nos efeitos colaterais, lá embaixo, pode estar relacionado. E ela ficou sem dormir quase um mês. Nossa. Achando que estava extremamente preocupada com a situação, com a pandemia. E aí a medicação terminou, o tratamento durou um mês e ela voltou a dormir bem. Então, a gente precisa perguntar para o paciente o que ele toma. O que ele usa de medicação? Tiane, e eu acho que você também é tão querida pelos todos os seus pacientes, porque uma coisa que eu aprendi com o Dr. Sérgio Arruda, né? O meu mestre, assim, meu guru, um médico que me acolheu e que me ensinou muita coisa. E eu lembro que ele, às vezes, batia no meu consultório, no final da consulta, e falava, deixa eu conversar uma coisa com você. Aí eu falava, deixa ele, você tem que aprender a ouvir. Eu sempre ouvi isso na minha vida. Que a gente, que às vezes, no ímpeto de querer ajudar o paciente, a gente quer falar muito e a gente quer resolver a vida dele, às vezes, na primeira consulta. E não, peraí, deixa eu te explicar. Gente, e isso que eu aprendi, eu atendo há 15 anos, tem gente que atende há muito mais anos e pode falar com muito mais propriedade, mas nesses 15 anos tem uma coisa que eu aprendi e que faz toda a diferença, é ouvir. Quando a gente ouve o paciente e às vezes ele não fala, ele não verbaliza, né, Aliciane? Às vezes é uma queixa que nem ele sabe falar. É verdade. E aí a gente perguntando... A gente precisa acessar, né? Acessar, a gente fazendo uma boa anamnese, a gente parando, escutando esse paciente, a gente consegue captar aquilo. E aí eu ensino para os meus residentes muito isso, né? O que está gritando? O que está gritando? Você vai tratar primeiro só aquilo que está gritando. E aí a gente tem momentos para ir tratando as outras coisas. É verdade. E sempre o paciente tem alguma coisa que está gritando. Então, quando a gente ouve isso e capta, pronto. Aí a gente consegue, às vezes, atingir o alvo um pouquinho mais cedo. Você sabe que, às vezes, você deve enfrentar muito isso. O paciente chega e ele quer um tratamento definitivo. Ele quer uma medicação que resolva hoje, né? Isso. E aí eu sempre falo assim, olha, nós vamos começar uma caminhada e eu quero te falar que se você é casado, agora você tem um segundo casamento. Né? Agora, eu sempre falo, paciente que tem rinite casou com otorrino, paciente que tem distúrbio do sono casou com otorrino. Pode até ser que de vez em quando a gente dê o tempo, mas o casamento está formado, então a gente tem uma caminhada, a gente tem uma caminhada pela frente, né? Eu sempre deixo isso bem claro. E na medicina do sono, assim como na nutrição, eu creio que essa regra é assim, regra de ouro para tudo que você vai tratar. Né? É isso mesmo, é verdade, é verdade. Você sabe que eu fiz uma enquete no domingo para a gente meio que se canalizar e ver como é que ia ser hoje a live. E eu fiquei assustada, sabe? 92 pessoas responderam a enquete, 84 pessoas disseram que não estão dormindo bem nessa época de quarentena. Gente, sim, eu achei muita gente, né? Dessas, a principal queixa, 39%, quase 40% disseram que não estão dormindo bem porque estão muito ansiosos. 4% disseram que pararam de tomar os remédios. Pararam de tomar os remédios para dormir. Então, talvez agora não é hora da gente parar de fazer nada, né? Muito mais de tomar a medicação. 27% disseram que estão usando mais celular, tablet, televisão, tela, tempo de tela. E 29% falaram que os horários estão completamente doidos e isso alterou. E aí eu acho que é bom a gente pegar um gancho para falar sobre ritmo circadiano, né, sim, doutora? Sim. A gente sabe que hoje tem uma relação muito grande com o sono. Sim. Mari, você falou essa parte aí de que a maioria respondeu você perguntou sobre os distúrbios, a maioria respondeu que está tendo distúrbio do sono. Sabe que teve um artigo publicado que está ansioso, né? Teve, mas quando você perguntou sobre o que está incomodando essa quarentena, sim, né? Sim. E a maioria falou que era alguma alteração de sono. Teve um artigo publicado agora, eu acho, tem um mês, eu acredito, pela Unifesp,
um artigo muito bem embasado, falando da importância e sugerindo, e provavelmente vai ser acatado, a Organização Mundial de Saúde, de associar as orientações que já existem para os profissionais de saúde, para a população em geral, a toda essa parte de sono, a higiene do sono. Como assim? Então, a Organização Mundial de Saúde, quando ficar todo mundo junto, eles vão falar para a população da seguinte forma: você tem que lavar a mão, você tem que colocar a máscara, você tem que dormir bem, entendeu? Ou coisa boa. Então, assim, isso tá, claro, em fase de incorporação, mas vai ser uma medida básica instruída para o momento de pandemia, porque a gente sabe que alteração de sono altera o ritmo circadiano, que altera a imunidade. Então, assim, eu fico às vezes vendo como a natureza do ser humano, a nossa natureza, tende à contradição. A gente quer uma droga, eu quero saber qual é o remédio que vai curar ou que vai diminuir o tempo de internação e precisa realmente, de fato, assim, como eu admiro os colegas. Tem até alguns colegas aqui que estão no front, que estão coordenando essa parte, eu estou vendo aqui entrando. Admiro demais esses colegas, a gente precisa entender qual é o exame melhor, para isso os melhores laboratórios estão aí, a gente precisa saber qual é o remédio, mas o principal é como não pegar, sabe? O principal assim, se você pegar, como que você faz para não se tornar grave? Então, se o paciente me liga, o primeiro ponto que eu pergunto de uma forma clara, tá? Como tá o seu ritmo circadiano? Que é o que você quer saber agora, né? Como que esses dias uma paciente me mandou mensagem falando que foi contaminada e que tá isolado no apartamento da família, enfim, uma situação é muito ruim, né? Você ficar isolado. Sim. E aí, o que eu faço? Como que eu faço? Eu tô sentindo falta de... Calma. Primeira coisa como tá a sua rotina? Você tá dormindo bem? Não tô conseguindo dormir, eu tô muito estressada, eu tô exausta, Então, é impossível. Olha, interessante, Mari, tem um estudo, com certeza você já viu esse, você adora ver os estudos interessantes, né? Eles... Gente, eles... tá parado aí? Não, tá legal. Voltou, tá. Deu uma... Eles administraram a vacina da hepatite para X pacientes, metade dos pacientes seguiram o ritmo de vida normal, de sono e alimentação, e a outra metade ficaram privados de sono. Como assim? Eles tiveram menos horas de sono. E depois eles dosaram os títulos de anticorpos. E os pacientes que dormiram normalmente, eles desenvolveram os anticorpos que eles precisavam, na titulação que eles precisavam, e os que não dormiram bem não desenvolveram imunidade. Então isso está muito mais... como deveria, né? Então, isso está muito mais do que comprovado, entendeu? Então, Vamos explicar aqui rapidinho o que é ciclo circadiano, porque tem gente perguntando aí. É importante a gente explicar o que é esse ritmo circadiano que todos nós temos, gente. Esse nome é feio, mas é até que simples. Eu falo tanto que eu adoro já. Olha, nós fomos feitos, Mari, nós fomos feitos por Deus, eu acredito que nós somos feitos por Deus com uma rotina inerente, interna, tá? Existe uma rotina natural do organismo que ela depende de dois fatores, do seu organismo, da sua programação natural e da interação com o ambiente. Essa rotina do acordar, da alimentação, do tempo de jejum, do dormir, a essa rotina a ciência chama de ritmo circadiano. Tá? Então, se você ficar trancado numa caverna ou se você for colocado lá na praia sozinho, você vai acordar e vai dormir e vai ter que se alimentar, porque o ser humano foi feito dessa forma. E a gente sabe que para regularizar esse ritmo, para organizar essa cronologia, existem dois fatores principais. O principal deles é a relação de claro e escuro. Então, provavelmente, se você ficar preso num lugar completamente escuro, um quarto totalmente fechado, você vai bagunçar esse ritmo, porque o nosso corpo, ele precisa receber luz e ele precisa do escuro. Porque é com a luz e é com o escuro que ocorre a produção normal da melatonina, que é o hormônio que o nosso corpo produz, que regula o nosso sono, né? O segundo ponto, tirando essa parte da luz, é a alimentação. E é aqui, Mari, onde
Assim, como eu valorizo o trabalho de vocês. Como eu valorizo. Porque o claro e o escuro, ele para sempre vai existir. Tá? Nunca o sol vai acabar e nunca a noite vai acabar. Mas cada vez mais a alimentação do ser humano, eu falo isso a título de massa, né? Ela está sendo uma dieta obesogênica, uma dieta muito calórica, e isso altera o metabolismo, altera essa regulação natural do nosso corpo. Aí a desregulação essa desregulação do corpo, essa quebra do ritmo circadiano, aí ela prejudica o metabolismo. Conclusão, chega no que você falou, se você não dorme bem, você não emagrece. Se você não come bem, você não dorme bem. E aí por aí vai. Eu gosto sempre de dizer que tem nosso corpo, ele atua, o ritmo circadiano, ele é como se fosse uma orquestra. Então, assim, uma orquestra tem um monte de instrumentos, né? Que a gente, na verdade, tem vários processos metabólicos, hormônios, eles têm hora para entrar. Cada hormônio tem uma hora para ter um pico máximo de ação. O cortisol, ele é mais produzido num momento, a insulina é mais produzida no outro. O GH, que é o hormônio do crescimento, que, nossa, participa de várias coisas. Então, cada um tem um momentinho de entrar na música, né? A melatonina tem o seu momento de entrar na música. E aí, se a gente, de alguma forma, de algum fator externo, a gente interrompe esse ritmo, essa orquestra, sai, mas sai meia boca. Então, assim, quantas pessoas estão vivendo meia boca porque não estão deixando essa orquestra fluir do jeito natural e do jeito que tem que ser, né? Olha, acho que foi a Raquel, uma colega, uma amiga querida, que falou aí, estando dentro de casa, a nossa tendência natural é sair do ritmo. Eu concordo. A tendência do ser humano, do mundo, é de ir para o caos. A gente sabe disso, é da desorganização. Por isso que, apesar da gente ter esse ritmo interno que foi criado por Deus, que a gente precisa respeitar para não ter as consequências, a gente precisa ter uma conduta ativa. Se você começa a acordar tarde, almoçar, aí lancha, aí toma café da manhã, 10 horas da manhã. Aí quando é na hora do almoço, também não vou almoçar porque eu não tô com fome. E essa orquestra que você tá falando, ela simplesmente não toca. Ela não funciona, entendeu? Então, assim, realmente, estando dentro de casa, a probabilidade de comer na hora errada, de comer coisas erradas, de dormir na hora errada, ela é muito maior. Por isso que a manutenção desse ritmo, ela precisa ser gerada de forma ativa. A gente precisa cuidar disso como um tratamento de saúde mesmo, sabe? Eu levo isso muito a sério, Mário. Eu levo isso a sério, assim, demais. Hoje, muitos estudos mostram, por exemplo, que essa questão do jet lag, que a gente chama, né? De você não respeitar, jet lag social, que fala, né? Você não respeitar os mesmos horários de refeição. Até essa questão do próprio final de semana. No final de semana, você tomar café da manhã ao meio-dia, almoçar 4 horas da tarde e não jantar, né? Isso tudo, hoje tem se provado, os artigos têm mostrado que você fazer uma refeição igualzinha, 8 horas da manhã e 8 horas da noite, isso traz respostas metabólicas completamente diferentes. Justamente por causa da orquestra. Porque cada hormônio vai atuar num horário específico. Então, se você dá uma desestruturada nisso, o organismo não entende. Por isso que a gente fala tanto, gente. A gente está tentando explicar de uma forma bem simples. E por isso que todos os profissionais de saúde estão falando tanto. Isso enche um saco, mas a gente tem essa função de encher o saco. Claro. Para que as pessoas de cuidar, né, Mari? Estabeleça rotina. Não é só para sua saúde mental, não é só para quando a gente voltar da quarentena a gente está adaptado do ponto de vista comportamental, não. É para a gente também ajudar a não desencadear doenças e não piorar a nossa imunidade por conta dessa falta de ritmo, né? Então, e você sabe que os estudos, colaborando com o que você está falando, eles também falam que se eu amanhã, normalmente eu durmo por volta de 10, 11 horas, se amanhã eu quiser dormir 3 horas da manhã e ficar estudando ou ficar, sei lá, resolvendo qualquer coisa que eu quiser, eu consigo, naturalmente. E se eu começar a dormir todo dia 3 horas da manhã, se eu tenho o hábito de dormir todo dia 3 horas da manhã e amanhã eu quero... Não, a partir de amanhã eu vou dormir 10 horas da manhã. Eu simplesmente não consigo.
É muito mais fácil avançar, precisa só de um dia, do que organizar o seu sono. Organizar, enquanto você precisa de um dia para avançar, você precisa de 7 dias para organizar o seu sono. Então, assim, se você tem uma rotina organizada, se você está tratando de distúrbio de sono, cuida disso, porque isso vale ouro. E aí, quais são os métodos que a gente, então, utiliza para ajudar nisso? Então, a gente falou da higiene do sono, né, doutora Luciane, que é a questão do tempo de tela, né? Eu converso isso muito com os pacientes também. A gente tem uma falsa impressão, às vezes, que a televisão ajuda a gente a dormir. Na verdade, a gente tem mecanismos cerebrais que a gente nem tem consciência, né? Que estão ali, ó, doidinhos quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está... E demoram a desligar, né? Então, o tempo Exatamente. de tela... Quer falar mais um pouquinho? De mais... Essa questão da tela, Mari, a luz, quando a luz das telas, que normalmente é a luz azul, ela tem um comprimento de onda, ela tem uma característica de ativar regiões do nosso córtex, que tem paciente que fala assim, eu tenho uma paciente, ela tá até aqui, ela fala assim, olha, se eu pegar o Instagram e passar assim, muito, muito, muito rápido, às vezes eu fico tão tonto que eu durmo rápido. Meu Deus do céu. Vamos explicar. Ela não faça isso. Pode até ser que você consiga dormir rápido, mas muito provavelmente você vai ter um sono ou superficial ou fragmentado. Então, se você gera esse hiperestímulo do córtex cerebral, provavelmente os que têm tendência à insônia, eles vão ter dificuldade para pegar no sono, e os que não têm, eles podem ter uma qualidade de sono muito diminuída. Além do que, essa luz, ela inibe a produção de melatonina, que é o que deveria ser feito durante o dia. Então, é onde entra o que a gente chama de higiene do sono. Quando você fala sobre a higiene do sono, a gente pede para colocar luzes fracas no lugar que você vai dormir, luzes mais amarelas, luz, se possível, dimerizada, que ela consegue ficar fraquinha, até um pouco mais forte quando for preciso. Tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente interessante, que na higiene do sono a gente fala até da temperatura do ambiente, né? Não pode ser muito quente, mas também não pode ser muito frio, né? Tem que ser um ambiente relativamente agradável. Se você deita e tem aquela tendência de ter a cabeça acelerada, normalmente quem é muito produtivo deita e tá pensando. Então, assim, desenvolve um hábito, até se for preciso, de fazer um diário, de anotar fora do quarto o que você pensa, o que você pretende fazer no dia seguinte, o que você entender que é só um dia seguinte, né? Não é uma vida seguinte, eu tenho essa dificuldade. Você não precisa resolver aquilo naquele momento. Às vezes eu acho que vai ter uma vida no amanhã que eu vou resolver isso. Então, assim, isso é um exercício. Olha, a gente precisa anotar, de preferência fora do quarto, para as pessoas que acreditam em Deus, submeta aquilo a Deus, pede para Ele te ajudar naquilo. Outra parte importante, a gente fala que a cama ela é feita para sexo e dormir. A cama não foi feita para comer, ela não foi feita para ficar lendo. Quarto não foi feito para ter televisão, né? Assim, o ideal é que o ambiente de TV seja fora do quarto. Então, principalmente agora, que não existe nenhuma notícia, pelo menos eu não tenho visto, falando que fica tranquilo, que a maioria das pessoas vai pegar o vírus e ela não vai desenvolver a forma grave. Tantos por cento já desenvolveu imunidade. Não tem, porque não dá Ibope, né? Então, assim, a gente tem que se proteger. A gente tem que proteger as nossas emoções e, consequentemente, o nosso sono. A alimentação, é muito comum um paciente comer pertinho da hora de dormir, você sabe disso, né? Desenvolve o refluxo, os episódios de refluxo. E agora na quarentena eu acho que isso tá pior. As pessoas estão jantando muito tarde, porque mesmo elas que estão preparando todas as refeições, né? Então deixando para jantar tarde e jantando coisas muito pesadas, de difícil digestão, que não auxiliam no processo do sono. Eu vejo muito isso, né? Então também tenho dado muitas dicas, né? Tentar se alimentar 2, 3 horas antes de dormir. Não dá para dormir e deitar. Quem tem refluxo, então, bebida alcoólica, que é uma coisa que favorece muito o refluxo. Então, são coisas que... piora o sono, né? A bebida alcoólica, ela dá uma relaxada, diminui a ansiedade, aumenta a pressão de sono, que é aquela facilidade de pegar no sono, mas ela gera um sono fragmentado, o álcool por si só, e piora o refluxo. Só que nessa época, os deliveries de bebida alcoólica aumentaram absurdamente.
né? Absolutamente, a gente vai falar sobre isso na nossa live de amanhã com a doutora Helena, mas é exatamente isso. Mas eu gostaria de pincelar isso, né? De que ela, a princípio, parece que dá uma sensação de relaxamento, mas ela faz o sono não ser um sono de qualidade. Então, você Isso. pega no sono, mas não é um sono reparador, e ainda piora o refluxo. Ou seja, não é, de repente, o melhor horário para você beber, né? E uma dica que eu posso dar em relação à alimentação são os precursores os alimentos ricos em triptofano, que é o precursor da melatonina, né? Sim, Então a gente sim, orienta muito no consultório o paciente ingerir banana, que é muito rico em triptofano, leites e sim. derivados, né? Se ele pode ingerir, não tem nenhuma intolerância, não, nada o impede de tomar, castanhas. A cereja é muito rica em triptofano. A gente às vezes tem época de cereja, às vezes não. Amêndoa. Frutas em geral, viu? Elas são ricas em triptofano. Sim, sim. Quanto a vovozinha nossa fazia lá o mingauzinho de aveia, não era à toa. O mingau de aveia, ele tem aveia, que é um excelente ajudador também no sono, e o leite. Para Sim, quem tem dificuldade com leite, a gente fala dos iogurtes zero lactose, que também têm uma digestibilidade às vezes melhor do que o leite e também sim. ajudam, são precursores. Então, às vezes, o que eu noto, o abacate também, Fabiana, bem lembrado. O abacate é uma excelente fonte de... Tem que ver com cada pessoa, né, gente? Porque depende das calorias, depende de várias outras coisas. Mas a gente pode Importante as falar calorias, né, Mari? mas a gente pode Não falar de uma podemos maneira engordar geral. também, né? Mas olha que são alimentos maravilhosos, gostosos, que a gente tem E, acesso, que são fáceis da gente e é ingerir. bom você falar sobre isso, porque as pessoas falam muito em melatonina, 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 e a gente tem a melatonina nos alimentos através do triptofano. Você ingere aquele alimento e ele é um precursor, é uma base para a produção do hormônio melatonina que o seu corpo vai produzir por si só. Né? Então é Uhum. como você está explicando, a gente tem como potencializar isso de uma forma totalmente natural. Natural, exatamente. E não adianta você não fazer higiene do sono, você não procurar um especialista e ver se você respira bem ou não. E tascar melatonina, eu trouxe dos Estados Unidos e tomo. Gente, você não está resolvendo o problema. Lembrando que, aí eu volto na orquestra. Quando você mexe na orquestra de uma maneira artificial, e a melatonina a gente não pode subestimar achando, é só uma melatonina. Não, melatonina é hormônio. Se a gente ingere de uma forma artificial, numa quantidade que a gente nem sabe se é boa ou ruim para o nosso organismo, a gente está mexendo em toda a orquestra. Então, isso é muito importante também a E a gente falar. melatonina, como praticamente todas as drogas, ela tem a questão da taquifilaxia, né? Que é aquela facilidade daquela dose já não surtir o mesmo efeito. Então é Exatamente. super comum o paciente chegar falando que começou com 3 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas e não está fazendo efeito, porque muito provavelmente o problema da sua insônia, do seu distúrbio de sono, não é falta desse hormônio, né? Exatamente. Então, Exatamente. assim, Eu talvez escrevi aqui até triptofano, porque tinha gente perguntando, tripto o quê? Aí eu tô falando. tem uma substância, né? Tem uma substância aí em alguns alimentos que Doutora, ajudam no estou sono. pedindo várias vezes para falar da amitriptilina, se ela tem alguma interferência no sono e no ganho de peso. Eu posso falar Tá. do ganho de peso, mas... No sono a amitriptilina tem, sim, ela dá uma sonolência no dia seguinte, principalmente. Ela é normalmente um ansiolítico, né? Então, Uhum. ela pode sim gerar um sono de má qualidade e pode gerar uma sonolência no dia seguinte. O que eu tenho feito? Eu Ah, nunca tiro medicação, nunca de um paciente que chega para mim, seja ela qual for. Mas eu sempre faço uma cartinha para o colega que está tratando, falando, sugerindo que aquela medicação pode gerar tal distúrbio do sono, já comprovado por tal exame, que eu legal. gostaria de conversar com ele se a gente pode trocar. Então, pode Isso é legal gerar porque, assim, sim. e é importante a gente falar isso também, doutora, porque às vezes o psiquiatra, quando prescreveu a amitriptilina, ele pensou em outros fatores. Sim, Então, não é sim, porque ele errou quando ele prescreveu, igual no ganho de claro peso. que A não. amitriptilina, ela interfere sim no ganho de peso, pode aumentar o peso. Mas quando o profissional prescreve medicamento, ele bota na balança o que é menos pior naquele momento para o paciente. Então, é importante a gente, às vezes, não marca com o entorrino, marca com o nutricionista, marca com o cardiologista,
E esses profissionais têm que se conversar entre si para todo mundo entender qual foi o objetivo de cada um na hora de prescrever. Então, você está Sim, sim. certíssima, é isso mesmo que tem que fazer, né? É isso mesmo. Porque ela serve, a amitriptilina serve para tratar muita coisa e vale muito a pena em várias situações, né? Sim, Mas tem sim. esses efeitos colaterais. E aí, Sabe que eu já recebi paciente usando a mitriptilina para tratar enxaqueca, né? Que é uma boa opção. E que, na verdade, a dor de cabeça do paciente é porque ele tinha uma apneia do sono. E o paciente tinha uma apneia do sono porque ele tinha um fator obstrutivo nasal. E aí a gente tratou cirurgicamente, ele melhorou a apneia e aí saiu da mitriptilina. Então, eita, assim, é impossível dar uma resposta categórica quando se trata de um distúrbio de sono. Me fala, Mariana, o que eu vou comer amanhã para perder peso? Impossível, né? Você tem depende. que me ouvir, você tem que escutar. Não é diferente no distúrbio do sono, né? Então a gente precisa fechar esse quebra-cabeça. E sim. Legal. Nossa, muito legal. Muita coisa legal, né? Deixa eu É, ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. O André falou do Dorflex, que ele dorme rápido, mas você falou sobre essa questão de relaxante sim, muscular, né? sim. Outra parte importante, queria só sair um minutinho aqui dessa questão científica. Na higiene do sono, eu tenho conversado muito com meus pacientes a importância de você ter metas, de você ter sonhos nessa quarentena. Sabe que a gente está fazendo, está desenvolvendo um exercício aqui em casa de anotar como era a nossa vida antes da quarentena. O que eu estava fazendo profissionalmente, que projeto eu nunca tinha feito, onde que a minha filha estava estudando, e aí que sonhos a gente foi desenvolvendo ao longo da quarentena. E como que isso, Mariana, como que isso ocupa a nossa mente de uma forma positiva? Como que higiene do sono não é simplesmente você seguir uma sequência fechada, engessada, porque senão você entra no outro extremo, que eu também tenho recebido pacientes nesse extremo, da ortossonia, que é a busca obsessiva pelo sono perfeito. Entendeu? Então, assim, alguns pacientes querem dormir perfeitamente, eles usam um relógio. Então, são pacientes normalmente extremamente dedicados a tudo que fazem. E aí eles levam essa característica para o sono. E isso, às vezes, atrapalha. Tem paciente que eu preciso falar assim: vamos combinar uma coisa. Eu não quero mais os resultados. Não quero os Isso. resultados, vamos deixar fluir, vamos colocar um sonho aí no Dá meio, né? leveza, né? Dá Eu leveza tenho para as coisas, isso, né? eu tenho A gente sempre. tem que ter rotina, mas tudo com leveza e não se cobrar muito. Eu tenho falado muito isso. Uma amiga minha, Marcela, psicóloga, que fala com muita propriedade sobre a questão do autorrespeito. A época da quarentena é para a gente traçar meta, mas não é para a gente se cobrar muito, é para a gente se respeitar. É um momento que a gente nem se conhece, né? A gente tem altos e baixos emocionais. Então, assim, Sim, vamos traçar metas, mas vamos também ter respeito conosco mesmo. Eu tenho feito sim, muito a questão de agradecer muito, sabe, Aliciane? Tanto de coisa legal que eu tenho vivido nesse momento da quarentena. Eu tenho até um amigo sim. que brincou comigo, que fica falando, não, você é mó poliana. Você agradece e a gente aqui lascado na quarentena. Mas, gente, eu tenho agradecido tantas oportunidades que a gente tem tido de até se aproximar de pessoas virtualmente que Sim, seja. essa é uma oportunidade, né? Eu agradeço por isso. Então, vamos Sem dúvida agradecer, nenhuma. né? Vamos parar um pouquinho. Eu amei essa questão do Sim, seu diário, viu? É uma coisa que eu vou incorporar para mim. sim, sim. E fora da cama, fora do meu Sim, quarto. É isso fora do mesmo. ambiente, né? Achei Eu essa reflexão tenho, super legal. eu tenho colocado muito em quase tudo que eu publico, assim, que não tem relação direta com a profissão, hashtag vamos passar com leveza. Porque vamos passar, nós vamos ter que passar. Todo mundo vai passar, Vai né? acabar. Uma hora isso vai acabar. Ninguém tem a opção de não passar por essa situação. Onde quer que você vá, você vai estar na pandemia. Então, mas a opção de passar com leveza, você tem, né? Então, assim, eu acho que cabe a nós também, que estamos na ideia de cuidar, o bom senso também, de não falar muito em metas, mas a gente falar um pouco de sonho. Eu acho que, assim, falando de sonho, queria só abrir um parênteses que um paciente me perguntou hoje por que que depois da cirurgia ele começou a sonhar, né? Eu tô até fugindo um pouquinho do assunto, voltando para o sono.
É muito comum você, antes de tratar o seu distúrbio do sono, seja cirurgicamente ou não, você ficar nos estágios superficiais. E depois que você começa a usar o CPAP ou faz a cirurgia, você entra no sono profundo e é nesses estágios profundos onde os sonhos acontecem. Então, de forma literal, sonhe durante a noite, né? Mas para você sonhar melhor durante a noite, sonhe durante o dia também, não paga, né? Te faz tanto É bem. verdade. É Então vamos verdade. cultivar esses sonhos. É verdade. Que legal. Última coisinha. Sim. Que me perguntaram muito sobre suplemento, né? Se eu tinha algum. Me perguntaram no direct para eu falar de suplemento que poderia ajudar. Então, gente, mais uma vez eu tenho que dizer, não sei se eu vou decepcionar, mas que não existe um suplemento perfeito para o sono, né? O que a Sim, gente faz às vezes é corrigir deficiências. Anemia pode trazer distúrbio do sono, sim, deficiência de zinco, de cobre, podem trazer distúrbios do sono. Magnésio, se a pessoa não ingere numa quantidade adequada, né, que pode trazer. Então, assim, a gente às vezes suplementa, na verdade, para corrigir deficiências nutricionais. Mas a gente não existe nenhum estudo ainda provando de que se você der mais algum nutriente que você já tem bem no seu organismo, isso vai te ajudar no sono. Isso é muito importante, gente, porque eu tenho visto muita automedicação. A pessoa vai na farmácia, volta com um monte de vitamina e fala, isso é só vitamina. Isso é só mineral. Só vitamina, só mineral pode trazer problemas para a sua saúde sim, muito sérios. Então, sim, não existe esse suplemento. A gente olha nos exames, identifica alguma deficiência e trata as deficiências. Né? Corrigir vitamina exatamente. D, a gente ajuda no sono, a gente já sabe. Corrigir zinco, corrigir ferro, corrigir magnésio. E complexo B, super importante. Eu tenho visto muita gente com deficiência de vitaminas do complexo B e tão relacionadas ao sono. Aí sim, mas corrigir. Não dá muito mais, não. Sim, e aqui entra também, Mariana, a importância não de suplementar, mas do que não tomar, do que não comer para não atrapalhar o seu sono, né? É muito importante essa questão da cafeína e dos estimulantes. Então, como que um paciente que tem tendência à insônia, ele vai tomar cafeína à tarde, comecinho de noite, ele vai dormir mal, aí ele vai acordar mais tarde, ele vai acordar cansado, e aí entra nesse ciclo vicioso, né? Os chás Sim, estimulantes, a gente tem que ter cuidado também. Então, isso. tem que ter cuidado para também não suplementar errado e não alimentar errado, porque Chá muitas branco, chá vezes. verde, não necessariamente só o chá preto e o chá mate. Chá preto e chá mate são os que a gente mais conhece. Mas o chá branco, essas misturas de chá, hoje em dia tem muito mix, né? Então tem que ter Uhum, muito cuidado, porque às vezes eles estão cheios de cafeína. O gengibre já tem alguns estudos mostrando que também podem. Então, gengibre é bom para tanta coisa, mas talvez não seja o melhor momento para tomar antes de dormir. Isso a gente tem que também ficar ligado. E outra coisa que o povo come muito à noite, sabe o quê? hum, Chocolate. Chocolate é é, estimulante, então sim, cuidado, né? sim, Que isso sim. também pode atrapalhar. Cuidado com esses suplementos que traz de fora, né? Quando a gente traz alguma coisa de fora do Brasil, a regularização dos Estados Unidos, ou ir na Europa também, ela não é tão rigorosa, o FDA não é como a nossa Anvisa, então a gente não sabe exatamente o que está comprando, então tem muitos suplementos que os pacientes começam a tomar e começam a ficar pilhados, e começam a ter distúrbio do sono, e aí depois para organizar, a gente precisa ir fazendo esse quebra-cabeça, onde a gente entende que esses suplementos que são trazidos de fora, às vezes eles são esse mix que tem sim muitos estimulantes do sono, e aí a gente tem que ter Exatamente. cuidado também. Mari, vou Tá. puxar aqui o gancho, porque eu tenho visto, tenho me inspirado nos seus stories aí de exercício físico, né? Sim, sim. Não Uhum. tem como falar de sono e não falar de exercício físico. É um desafio para mim nesse momento. É, é correr contra a rotina, contra o tempo, ainda mais para mim que tenho duas filhas bem pequenas. Estou trabalhando, tenho que conduzir a clínica, enfim, mas durante o exercício, a gente produz, através da quebra do ATP, que é como se fosse a nossa moeda de energia, a gente produz a adenosina, que é uma substância que dá a sensação de cansaço, aumenta a pressão de sono. E aí você dorme melhor. Então tem que fazer exercício sim. Isso não é uma questão de, porque preciso me cuidar. Não, é uma questão de saúde. É, é
É chato e tal, às vezes, para quem não tem o hábito, mas é levantar, fazer ali pelo menos uns 20 minutos e já liberar um pouco desses transmissores e ter o resultado final. Os Exatamente. exercícios, isso é comprovado, eles impactam na sua capacidade de iniciar o sono e de manter um sono nas fases adequadas. Isso é E me ajuda importante. muito, a Renata, minha irmã, tá falando aí que ajuda muito. Gente, eu posto lá que eu malho, mas eu malho com ódio. Eu quero matar meu personal, eu vou querer me arrastando. Hoje eu malhei me arrastando, mas fui. Por quê? Primeiro, eu acho que como profissional de saúde eu acabo tendo que dar esse exemplo. Isso me força a querer fazer. Mas não é fácil para ninguém, gente. Não é Sim, fácil. Né? é Isso é verdade. super importante. E é importante que o exercício seja estruturado. A Marina está perguntando se faxina ajuda. Faxina ajuda, mas é importante ser um exercício planejado, estruturado, que você bota o tênis e vai lá, sei lá, 3 vezes por semana, 30 minutos. Isso o organismo entende diferente do que você ficar lavando banheiro ou lavando louça, que também dá um trabalhão. Mas é importante o exercício ser estruturado, ser programado. Isso é importante. A Lívia deve estar aí, a minha endócrino, e ela sempre brinca. A gente tem um grupo de amigos da faculdade, aí ela posta o artigo e coloca assim: amigas, não trago boas notícias. Agora vocês vão ter que ir 4 a 5 vezes para academia, né? Você sabe disso, né, Mari? Que para perda de peso, Não tem diferente jeito. do sono, você precisa fazer exercício físico e numa frequência desafiadora, de 4 a 5 vezes por semana. Uhum, Então, às uhum. vezes, eu faço algum exercício, eu já marco ela, tipo, ó, tô fazendo, já foi a Isso primeira, mesmo. né? Então, assim, tem que ter essa frequência, não tem para É onde correr. programado, tem que ser exercício programado. Isso é Ah, e importante. você tá falando de uma coisa, programação. Vou puxar aqui um gancho interessante. Quantas vezes alguém me perguntou por que que você tá tão cansada? Por que que, nossa, que cara de cansada. Não, não tenho tempo. Quantas vezes as pessoas falam, não, não tenho tempo, não, não paro em casa. Eu não como bem porque eu vivo correndo. E agora a maioria das pessoas está em casa. Então é uma grande oportunidade da É gente prioridade. organizar. Exatamente. Assim, isso é uma prova de que é muito mais uma questão interna aqui dentro do que das circunstâncias. Então a gente precisa ter isso como prioridade. A nossa alimentação, organiza a alimentação, você vai saber falar isso melhor do que eu, se programa, sei lá, lava as folhas domingo, quarta, não sei, deixa ali mais ou menos no jeito, Isso, bota a seu tênis ali rotina na ajuda a porta. gente a saber planejar, né? Exatamente, Doutora, a exatamente. gente tem 1 minuto e 41 segundos. Passou Ai, muito meu rápido, Deus! gente. Nossa, eu queria só. Eu vou deixar você se despedir de toda essa gente que te ama aí, queridíssima. Mas eu queria só então falar os tópicos que a gente abordou para ninguém esquecer: higiene do sono, exercício físico, alimentação, estabelecer uma rotina, descartar problema anatômico, metabólico. Isso quem faz é o médico, o especialista. Tudo isso vai te ajudar. Meditar, a você fazer a higiene do seu sono, tudo isso vai te ajudar, gente. E se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar. Essa live ainda daria umas 3 lives sobre isso. Que eu vou pedir para a doutora Aliciane e ela vai responder. Mas agora eu vou te dar um minutinho para você se despedir. Tá, E te então eu queria agradecer pelo convite, foi um grande prazer. Você sabe que eu te amo e te admiro, vou voltar no também. consultório. Muito, muito. E muitos pacientes não têm dormido bem porque têm andado muito ansiosos, tá? E aí eu queria deixar aqui um recado, uma ideia do livro que eu mais amo nessa terra, que é a Bíblia, e fala assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o seu protetor, o protetor de Israel, não dormirá. Ele sempre está alerta. Então você pode dormir, que quem cuida de você não dorme, ele está alerta, ele está te protegendo. Então Linda! fica 10 tranquilo. segundos! Beijo. Lindamente! Tchau, Um beijo, gente. tchau. Boa noite. Beijo. Obrigada por tudo. Eu que Tchau, gente. agradeço. Tchau, tchau.